Sejam todos bem-vindos, né, à nossa aprazível e acolhedora Comunidade Espírita Capela do Sol. Nessa manhã, hoje está mais maravilhosa ainda, não está? E depois da chuva, esse solzinho, né, esplendoroso que nós temos, e que nós possamos, né, aproveitar bem as boas coisas que a espiritualidade amiga vai trazer para nós. Desde já, nós agradecemos a Deus, nosso Pai bondoso, justo e sábio, a Jesus, nosso divino mestre, nosso guia e modelo, a Maria, nossa Mãe Santíssima de Nazaré, a espiritualidade amiga, conforme já dissemos, que está e continuará conosco, né? E, naturalmente, hoje nós teremos palestra e depois coral. Antes, vamos à nossa mensagem, né? A mensagem de abertura, tirada do livro Em Busca da Felicidade, do nosso irmão Sergito de Souza Cavalcante. A mensagem de hoje é a de número 62 e ela nos convida a manter o equilíbrio. Diz assim: procure manter o equilíbrio. Sua saúde depende do equilíbrio e da serenidade de sua mente. Evite aborrecimentos, brigas e contendas que desestruturem seu íntimo, trazendo-lhe dor, infelicidade e doença. Se quiser, nenhum problema, situação desagradável ou pessoa serão capazes de roubar sua paz interior. Não se impressione demasiadamente com o que as pessoas dizem a seu respeito. Liberte-se da opinião dos outros como referencial de seu próprio valor. O valor não pode ser medido com base no que as outras pessoas pensam de você. Não se torne pior nem melhor do que realmente é, pelo fato de alguém falar bem ou mal de você. Siga a conduta ditada por sua consciência e não perca seu equilíbrio pela inveja, maldade ou calúnia arremessada contra sua pessoa. Somente aqueles que conservam a serenidade em meio à ignorância, incompreensão e o tumulto da vida moderna conseguem se manter saudáveis. Linda mensagem, né? E que nos convida ao equilíbrio. Estimados irmãos e estimadas irmãs, agora nós queremos convidar o nosso querido, né, companheiro de jornada, nosso irmão Gilmar, para fazer a prece inicial. Vamos fechar nossos olhos físicos, elevar nosso pensamento a Deus, e que hoje a espiritualidade amiga esteja ao nosso lado para nos dar tranquilidade, serenidade e calma, para que a gente possa seguir nossos caminhos, entendendo cada dificuldade como uma nova oportunidade de crescimento, acreditando na imortalidade da alma e sabemos que somos um corpo espiritual vivendo uma função física momentânea e que as nossas dificuldades e limitações elas sejam sempre obstáculos, mas principalmente oportunidade de conseguirmos avançar sempre, porque estamos todos aqui para a evolução. Que assim seja. Estimados irmãos e estimadas irmãs, gostaríamos de lembrar a todos que hoje, exatamente domingo dia 15, começa e vai até o próximo domingo dia 22, a Feira do Livro Espírita, lá no terminal rodoviário, né, de 8 até às 18 horas, então nós temos lá. E lembrando que lá poderão ser adquiridas as obras, né, da nossa doutrina por um preço bem mais acessível, viu? Estimados irmãos e estimadas irmãs, então nós temos agora a palestra inicial. Mais uma vez, eu gosto de dizer, né, Luiz? Esse é de casa, né? Luiz é de casa. Ele é do André Luiz e do irmão Francisco, mas não deixa de ser da Capela do Sol. E Luiz Fernando vai nos brindar com a palestra sobre liberdade e limites. Seja bem-vindo mais uma vez. Dê-nos o seu recado que nós estamos aptos dele. Bom dia para todos. Bom dia. Que Jesus possa nos abençoar, que a gente possa aproveitar bem essa manhã, refletindo sobre esse tema que eu acho que é tão importante, liberdade e limites, né? E a gente vai tentar fazer hoje um trabalho um pouquinho diferente. Só um minutinho.
gente vai tentar fazer um pouquinho diferente. Primeiro, eu queria deixar algumas perguntas para a gente pensar, né? O que é liberdade? Não precisa de ninguém responder, é só a gente pensar. O que é liberdade? Nós somos livres de verdade? Podemos fazer aquilo que queremos, aquilo que temos vontade? Se a gente olhar para a vida da gente, para dentro da gente, como a gente responderia a essas perguntas? E agora, eu queria fazer um exercício de imaginação. Eu vou inventar uma história. Gostaria que vocês me acompanhassem, imaginando as coisas que a gente vai falando, para que deixasse outras. Eu vou contar a história e eu queria que vocês imaginassem o máximo que vocês conseguirem. Vão deixando o pensamento fluir, deixando o pensamento acompanhar, vai formando as imagens no pensamento. Por quê? Para que a gente use outros sentidos, além desse sentido tão racional que a gente tem, para que a gente possa perceber outras coisas que só com o raciocínio normal a gente não conseguiria. Perfeito? Então vamos lá. Imaginemos que alguém vai sair de férias e vai pegar um cruzeiro e vai sair por esse navio por muitos dias de férias. E está ali em alto mar, o navio andando normalmente, ele desfrutando da paisagem, daquele céu azul, daquela água bonita, gostosa, fresca. Ele chega na beira do navio, na beirada do navio, e vê aquele marzão imenso, sente a brisa trazendo gotículas de água e borrifando o seu rosto, sente o cheiro do sal, ouve os pássaros, percebe aquela natureza lindíssima, belíssima que está ali à sua volta. E por vários dias ele vai observando tudo isso que está acontecendo. Num determinado momento, o navio sofre um problema e o navio naufraga. E todas as pessoas daquele navio morrem, à exceção de uma única pessoa que consegue sobreviver agarrado a um dos destroços daquele navio. Algo que flutuava, ele segurou naquilo ali e ficou à deriva. E a corrente marítima vai conduzindo esse companheiro, essa pessoa, até uma ilha deserta. Então, esse náufrago chega a essa ilha e não tem ninguém nessa ilha. E ele começa a caminhar para um lado, começa a caminhar para o outro, vai observando aquela areia da praia, vai observando a vegetação, vai descobrindo tudo aquilo que está naquela ilha e confirma a expectativa de que aquela ilha é deserta, de que não há ninguém naquela ilha. E não há como ele sair dali, porque essa ilha está muito longe do continente, ele não tem recursos para poder sair. Aí então começa a parte importante da nossa história. Pergunto para vocês, esta pessoa pode fazer o que ela quiser nessa ilha? Sim ou não? Hein? Eu acho que não. Não? Por quê? O recurso para ele fazer o que ele deseja lá é difícil. Bom, então nós já percebemos que há limites, não é? O companheiro ali, eu perguntei se a gente poderia fazer qualquer coisa, ele disse que acha que não, porque faltam recursos. Então nós vamos perceber que a liberdade, então, ela já começa cerceada pelos recursos que nós temos. Nós poderíamos naquela ilha fazermos tudo aquilo que a gente tivesse vontade, desde que para satisfazer essa nossa vontade houvessem recursos disponíveis para serem feitos, não é? Por exemplo, se esse companheiro falar assim, eu quero ouvir uma música, bom, se ele não tiver um rádio, se ele não tiver um celular com a música ali dentro, porque o celular lá não vai pegar, não vai funcionar, mas a música toca, né? Se não tiver uma música ali no celular, se não tiver um rádio, se não tiver algo que produza a música, não vai ter como ele ouvir a música. Mas tirando aquilo que os recursos não oferecem,
Ele pode fazer qualquer outra coisa naquela ilha? Claro, dentro dos recursos que tem ali disponível. Ele pode fazer qualquer coisa que ele quiser? Pode. Ele pode, se ele quiser, cantar alto a plenos pulmões? Pode. Ele pode fazer uma cabana para ele se abrigar? Pode. Onde ele quiser, em qualquer canto da ilha? Pode. Naquela ilha não tem nenhum rio, nenhum córrego. A única água que há nela são a água dos cocos, dos coqueiros, que estão lá em abundância. Se esse companheiro quisesse cortar todos os pés de coco, ele poderia? Por que não pode? Hein? Ele querer cortar, ele pode. Só que se ele cortar, tem um problema, não tem? Ele não vai ter água depois que ele cortar. Aí então nós já percebemos uma outra questão conforme a nossa liberdade, né? Quer dizer, aquilo que a gente faz gera consequências na frente. Se ele cortar todos os pés de coco, ele não vai ter água para ele beber mais. Tá certo isso? Mas se ele quiser, ele pode cortar, pode. Só que ele vai sofrer as consequências disso, né? E esse companheiro então, o tempo vai passando e ele vai vivendo ali naquela ilha. Se ele tivesse uma gaita, se ele tivesse uma flauta, ele poderia tocar flauta ou gaita ali à vontade? Claro que ele poderia. Não é assim? Muito bem. O tempo passa e passa por aquela região um outro navio, cheio de pessoas se divertindo, descansando em férias. E acontece com aquele navio o mesmo problema que aconteceu com o primeiro. O navio naufraga. E de todas aquelas pessoas que estavam no navio, apenas uma única pessoa se salva novamente, agarrada a destroços do navio. E a correnteza marítima vai conduzir aquela pessoa para aquela mesma ilha do primeiro náufrago. Então aquela pessoa chega àquela ilha e caminha para um lado, caminha para o outro, começa a explorar e descobre que aquela ilha é habitada por uma única pessoa. Aí nós começamos a fazer novas perguntas. Este náufrago pode fazer o que ele quiser ali naquela ilha? Esquecendo a falta de limites, considerando a falta de recursos, considerando os recursos que existem, ele pode fazer qualquer coisa ali naquela ilha? Eu acho que não. Ué, por quê? Por que o primeiro podia e o segundo não pode? Porque já tem um habitante lá. Ah, já tem um habitante lá, não é? E esse primeiro habitante, ele pode continuar fazendo o que ele quiser naquela ilha? Outro dia eu passei essa palestra no lugar, alguém falou assim, pode, porque ele chegou lá primeiro. Mais uma coisa. Aí terá que dividir. Ele até vai pensar que ele pode, né? Porque ele chegou lá primeiro e ele pode fazer o que ele quiser. Porém, existe um segundo, que naturalmente também tem desejo, tem vontade, e que vai querer fazer algumas coisas que talvez o primeiro não permita, e aí vai acontecer o quê? Um conflito. Isso, vai acontecer um conflito. Esse conflito, será que ele é bom ou será que ele é ruim? Depende. Essa resposta é danada, né? Depende. Mas aí, vocês acham, se nós tivermos só duas opções, ou o conflito é bom ou o conflito é ruim, o que a gente pensaria? Teria que ser bom, né? Teria que ser bom? Se teria, é porque não é. Né? Se teria que ser bom, é porque ele não é bom. E aí, o conflito é bom ou o conflito é ruim? É bom. Eita. É necessário. Aquele primeiro vai pensar assim, poxa, mas eu podia fazer o que eu quisesse, eu podia cantar aqui a plenos pulmões, a hora que eu começo a cantar, o companheiro do lado começa a reclamar, o negócio agora está complicado. Esse conflito é bom? Não. O conflito é bom, gente. Ele é ótimo. Ele é maravilhoso. Porque é esse conflito, o que a senhora falou, perdão, eu quis guardar e não guardei. Foi? Necessário. É necessário. Não é bom nem necessário. Ele é necessário, mas ele é bom. Por que ele é ruim? Aí a resposta do companheiro depende, porque depende do ponto de vista, depende de como a gente observa aquele conflito.
Se eu observar aquele conflito como uma forma de cercear a minha liberdade, de não me deixar fazer o que eu quero, eu vou achar aquele conflito ruim, né? Porque a presença daquela outra pessoa gerou conflitos, e esses conflitos me impedem de fazer tudo que eu queria, tudo que eu fazia da forma como eu fazia. Então, ao meu olhar, esse conflito é ruim. Mas ao olhar do segundo náufrago, esse conflito vai ser bom, porque o primeiro que podia fazer qualquer coisa não tinha espaço para aquele segundo náufrago. E a partir desse conflito estabelecido, e a partir de como eles conduzem aquele processo, muito provavelmente aquele náufrago, o segundo náufrago, começará a ter liberdades que teoricamente não existiam. Então, para o segundo náufrago, aquele conflito é bom. E para nós, o conflito é bom ou é ruim? Porque nós vivemos a nossa vida um tanto de conflitos em função das nossas liberdades, ou dos nossos desejos de liberdades. O conflito da nossa vida é bom ou é ruim? É um paradoxo, é bom e é ruim. É um paradoxo. É bom e é ruim. Mas se nós olharmos por um terceiro ângulo, por um novo prisma, observando que aquele conflito vai educar aqueles dois náufragos, vai ensinar aqueles dois náufragos a conviverem com uma certa harmonia, então nós vamos entender que aquele conflito é necessário. Portanto, ele é bom, né? Porque daquela necessidade, daquela situação, vai surgir algo bom. Conflito em si, ninguém gosta. Todo mundo acha ruim. Mas o que sucede ao conflito é sempre positivo, porque são experiências que vão construir, ou que vão nos ajudar a construir novos valores, novas visões. Tá tudo tranquilo até aqui? Tá? Muito bem. Deixa eu voltar para a minha porta. Então, nós podemos observar com essa simples história que a gente tem o direito de fazer tudo aquilo que a gente deseja, tudo aquilo que a gente pensa, porém há limites. Quais seriam esses limites? A vontade do outro. Se eu puder, mas a vontade do outro fica um negócio meio estranho, né? Eu posso trocar essa palavra vontade por qual outra palavra? Direito. Não é isso? Direito do outro. Então eu tenho o direito de exercer a minha liberdade, de fazer tudo o que eu penso, de fazer tudo o que eu desejo, desde que eu respeite o mesmo direito que o outro tem. Porque se nós pensarmos que somos todos, sem a menor exceção, filhos de um mesmo Pai, portanto, nós temos os mesmos direitos. Deus concede-nos os mesmos direitos. Todo o direito que eu tenho, a pessoa que está ao meu lado tem da mesma forma. Pode ser a melhor pessoa do mundo, pode ser a pior pessoa do mundo. Como ser humano, todos nós temos os mesmos direitos. Como filhos de Deus, todos nós temos os mesmos direitos. Portanto, eu posso usar meu direito no limite do direito do meu próximo. Não há como eu extrapolar isso aí, porque se eu extrapolar, eu estou ferindo a lei divina. Né? Toda vez que eu excedo, eu estou ferindo a lei divina. E toda vez que eu ferir a lei divina, lembra do companheiro na ilha cortando todos os pés de coco? O que acontece? Haverá uma consequência. Na ilha ele ficaria sem água, que é a consequência. Na minha vida vão haver consequências. E essas consequências, elas também obedecem uma lei maravilhosa que Deus criou, que é a lei de causa e efeito. Tudo que nós fazemos na vida, gente, 100% do que nós fazemos. E vou além, não é só o que a gente faz, tudo que a gente pensa na vida, tudo que nós sentimos na vida, gera uma consequência futura. Essa consequência pode ser no futuro próximo, ou essa consequência pode ser no futuro distante. 100%. Isso faz parte das leis
da natureza. Cada gesto, cada palavra, cada atitude, cada pensamento, cada sentimento gera uma consequência futura. Aí alguém ouvindo pode ficar apavorado, mas a consequência futura então nós estamos perdidos, né? Porque o tanto de coisa que vai nos acontecer para frente, a palavra não é perdido. Porque consequência não quer dizer que é coisa boa ou que é coisa ruim. Para sabermos se é bom ou se é ruim, nós precisamos remontar a causa. Então, a consequência, a hora que eu sinto a consequência, a hora que a consequência me alcança, a hora que eu vivo a consequência de algo feito, pela consequência, eu consigo identificar a natureza da causa. Vou tentar simplificar. Quando eu conheço alguém, eu encontro alguém que eu nunca havia visto na minha vida, é uma pessoa totalmente desconhecida para mim, e me apresento essa pessoa com cordialidade, com educação, com respeito. Obviamente essa pessoa também tende a me tratar com cordialidade, com educação e com respeito. Consequência natural. Então, quando eu trato alguém bem, essa pessoa tende a me tratar bem. Quando eu trato alguém mal, essa pessoa tende a me tratar mal. Claro que nós somos seres racionais. Então, eu posso pensar, se alguém chega e me trata mal, eu posso pensar como que eu vou tratar. Eu vou revidar, ou seja, tratar da mesma forma como ela me tratou, ou eu posso agir de uma forma diferente, tratar de uma outra forma que eu acho que seja uma forma mais adequada. A maioria de nós, em muitas situações da vida, revida, reage, age do mesmo jeito que o outro tratou. Então, se alguém chega e nos xinga, a gente nem pensa. Na maioria das vezes a gente revida, né? Se ele nos é grosseiro, a gente nem pensa. Na maioria das vezes a gente também vai ser grosseiro com aquela pessoa. Claro, de novo, que a gente pode mudar isso aí. A gente pode pensar, né, raciocinar e decidir o que a gente quer sentir. Tá certo? Mas, de uma maneira geral, a natureza da consequência, ela tende a ser da mesma natureza da causa. E isso é uma coisa muito interessante, porque o livro dos Espíritos nos diz que Deus nos criou simples e ignorante, criou ao espírito simples e ignorante, e que esse espírito é destinado à perfeição. E nós já aprendemos que esse processo de aperfeiçoamento, ele não se dá por presente, ele não se dá por magia, ele não se dá por milagre. É um processo de construção individual e pessoal. Cada um de nós vai construindo a sua perfeição. De que maneira? Vivendo experiências. Então a gente vai vivendo experiências e nessas experiências a gente vai aprendendo. Então vamos fazer um segundo exercício bem pequenininho. Imaginemos que alguém vai passar por uma situação que nunca passou. E aí ela pensa assim, eu posso fazer uma coisa ou posso fazer outra coisa. Qual coisa eu vou fazer? A primeira ou a segunda? Não sei. Aí o depende cabe bem. Por que eu não sei? Porque eu não sei nada daquela situação. Então, quando eu não sei nada de uma situação e tenho que tomar uma decisão, essa minha decisão é embasada em quê? Em experiências que eu já vivenciei. Se eu nunca vivi uma experiência naquela área, então eu não sei como decidir. Eu não sei o que é melhor, o que é pior, o que é certo e o que é errado. Então eu vou ter que fazer uma escolha baseada em outros critérios. E aí eu escolho o primeiro caminho, a primeira situação. Em função dessa escolha que eu fiz, consequências futuras vão me acontecer. Se as consequências futuras forem boas, isso diz para mim que aquele caminho escolhido é bom. Se as consequências futuras forem ruins, isso diz para mim que aquele caminho é ruim. É assim que a gente vai aprender. É a lei de causa e efeito. Então a consequência, ela necessariamente ela não é ruim, ela pode ser boa. Quando eu faço algo certo, quando eu faço algo bom, também gera uma consequência boa na minha vida. E essa consequência boa vai me dizer, olha, aquilo que você fez é bom, porque o retorno disso é bom. Então é assim que a gente vai aprendendo com as experiências que a gente vai vivendo. Então olha que coisa interessante.
Aí a gente já vai desconstruir uma ideia milenar, né, que a gente já traz com relação, por exemplo, ao pecado, de que o erro que nós cometemos, ou o pecado que nós cometemos, é algo muito grave. Não é. O erro que nós cometemos, ou o pecado, é um processo natural do desenvolvimento do espírito. O que é grave? Grave é quando eu já sei o que é certo e o que é errado. Eu já sei o que eu devo e o que eu não devo. E mesmo com esse conhecimento, eu faço uma escolha equivocada. Então, se eu já sei que tal situação é errada e eu caminho para essa situação, esse é, vamos dizer assim, verdadeiramente o pecado. Esse é verdadeiramente o erro. Porque sabendo que aquilo é errado, eu ainda escolhi aquele errado. Portanto, pela lei divina, a consequência dessa escolha que eu fiz, deliberada, uma escolha efetiva, com conhecimento de causa, mas escolhendo o caminho errado, tem que gerar na minha vida uma consequência muito dolorosa. Não pode ser uma consequência nas proporções do meu erro. Tem que ser uma consequência mais intensa, porque eu já sabia que aquilo estava errado e ainda optei por aquele caminho. Então já não é mais um processo de conhecimento. Vamos dizer assim, é um processo de entendimento agora. Então eu já conheço, sei o que é certo e o que é errado, mas eu não introjetei isso ainda na minha personalidade. Então essa consequência é mais penosa. Do mesmo jeito, quando eu já sei que algo é certo e escolho aquele certo, as consequências daquilo na minha vida também são mais intensas, né? Para validar, para reverenciar aquela escolha assertiva que eu fiz lá atrás. Então, lei de causa e efeito, gente, não é algo para a gente temer, é algo para a gente agradecer a Deus todos os dias, né? Porque se nós temos dificuldades na nossa vida, se a nossa vida está complicada, se a nossa vida é um grande problema, nós podemos mudar isso, mudando o nosso comportamento. Porque a partir do momento que eu começo a mudar o meu comportamento e que eu começo a fazer escolhas que a minha consciência me diz que são certas, as consequências disso começam a vir numa proporção muito grande. E para o futuro, a minha vida começa a mudar de uma forma muito perceptível, muito clara, né? Agora, há outras consequências que não são diretas daquilo ali, em função de você fez e aquilo gerou algo lá na frente para a gente. Por exemplo, a consequência da serenidade e da tranquilidade. Cada vez que na minha vida eu vou fazendo escolhas que a minha consciência me diz que é certo, eu vou alcançando naturalmente um estado de espírito. Além das consequências do que eu fiz positivas me alcançarem lá na frente, eu já começo a entrar num estado de espírito diferenciado. Então, quando a gente escolhe fazer as coisas certas, não é que a vida da gente não vai ter problema nenhum. Não é que a vida da gente não vai ter nenhum acontecimento desagradável. Mas o nosso comportamento frente a todas as coisas que nos acontecem, ou melhor, o nosso sentimento frente a todas as coisas que acontecem, se transforma completamente. Se naquela ilha deserta os dois náufragos entendem que o direito de um, que o limite do seu direito é o direito do outro, quando eles entendem isso, e vejam, entender não é só saber, entender é viver aquilo ali. Então, quando eles vivem isso, ou seja, se respeitam o espaço do outro, a convivência entre eles melhora, muda profundamente. Muito diferente de quando eles permanecem no conflito. Ou seja, ocorre um conflito, eles não aprenderam com aquele conflito, continuam insistindo nos equívocos, naturalmente esse conflito tende a crescer na nossa vida da mesma forma. Quando a gente entende e respeita o direito das outras pessoas, entendendo que o outro tem liberdade de fazer o que ele deseja, de pensar como ele pensa, de ser como ele é, nós criamos um mundo diferente. Sabe aquele desenho, O Mundo do Bob? É o Mundo do Bob, não é?
que era tudo fantasioso, né? Tudo uma... Oi? Fantástico Mundo do Bob. Isso aí. Nós criamos um fantástico mundo nosso próprio, né? Nosso fantástico mundo. Porque os problemas que vão acontecendo, a gente vai vivendo ou passando por eles com uma tranquilidade, uma harmonia que a gente desconhece. E aí, veja que coisa interessante. Então, às vezes a gente olha para a vida da gente e fala assim, nossa, mas a vida está muito dura, está muito difícil, tem problemas demais, eu não estou dando conta. Essa é uma visão. Agora, se eu mudo a minha visão, então se eu começo a pensar, olha, tudo que está me acontecendo hoje, se hoje está me acontecendo muitas coisas ruins, todas essas coisas que estão me acontecendo, elas são consequências naturais de coisas que eu já fiz lá atrás, que eu fiz nessa encarnação, ou se não foi nessa encarnação, então foi em outros momentos, foi no plano espiritual ou em outras encarnações anteriores, tá certo? Mas sempre as coisas que nos acontecem, elas acontecem num esquema natural de causa e efeito, de causa e consequência, tá certo? Então, basicamente, as coisas que me acontecem hoje são consequências dos meus comportamentos passados. Se a minha vida hoje não está bem, se a minha vida hoje não está boa, se a minha vida está difícil, é porque eu construí essa vida lá atrás. Então, eu posso reconstruir essa vida agora. Eu não posso voltar lá atrás e mudar o que eu já fiz. Então, se eu briguei, se eu xinguei, se eu agredi, se eu violentei, se eu roubei, isso gerou na minha vida um tumulto, uma consequências muito graves, não é? E eu não tenho como voltar lá atrás e mudar essas coisas que eu fiz, já está feito. Mas eu posso mudar as coisas que eu vou fazer daqui para frente, porque elas vão gerar novas consequências na minha vida. Portanto, se eu quiser mudar a minha vida, eu começo desde já, mudando minhas atitudes. E mais, entendendo que as dificuldades de hoje são frutos lá de trás, então é justo que eu passe por essas dificuldades, porque Deus não está me castigando, Deus está me dando a oportunidade de aprender com os meus próprios erros, de construir um novo ser, um novo espírito, de me purificar, de me transformar. É para isso que a gente está aqui na Terra. Mas infelizmente, na maioria das vezes, nós pensamos que nós estamos aqui de férias no cruzeiro, né? Viajando, gozando, aproveitando, curtindo a vida. E queríamos uma vida sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema. Queríamos agora, chegando no fim do ano, acredito eu, não vi nada, porque eu quase nem tenho visto televisão, de que vai haver na virada do ano uma Mega-Sena. E todo mundo quer ganhar nessa Mega-Sena, porque é muito dinheiro. E por que a gente quer ganhar muito dinheiro, gente? Para quê? Ninguém tem um plano? Ou vocês estão com vergonha de falar? Só porque nós estamos na casa espírita? Hã? Construir seu sonho? E quais são nossos sonhos? Quais são nossos sonhos? Varia, é verdade. Mas vou dizer como varia. Eu quero uma vida onde eu não preciso trabalhar. Eu quero uma vida onde eu posso comprar tudo que eu quero, posso fazer tudo que eu quero. Eu quero uma vida que não me estabeleça limites. Não é isso que a gente quer? E nós já nascemos numa vida limitados. Deus já nos permite entrar nessa vida limitados. Então já entramos limitados. Não tem, quando a gente entra na vida, a gente já não pensa. Porque a criança, o bebê, não tem esse pensamento, ele não consegue raciocinar como a gente raciocina, até porque seu cérebro físico está num processo de formação ainda. Então, não sustenta esse pensamento contínuo do espírito. O espírito, quando ele vai encarnar, ele entra numa espécie de adormecimento, né, de entorpecimento. Ele tem seu perispírito, a forma do seu perispírito reduzida. Imaginem, quando a célula, o óvulo é fecundado, ele é minúsculo, é microscópico. Então a gente vê que o espírito, o perispírito, ele é reduzido para que ele seja conectado naquela célula que foi fecundada. E aquela célula começa um processo de divisão celular, e esse perispírito desse espírito começa a presidir a formação do novo corpo, conduzir o processo de formação do novo corpo, para que esse corpo tenha os recursos, as características, os elementos de que o espírito precisa
para que ele possa cumprir o planejamento encarnatório dele que ocorreu do lado de lá. E aí a gente então vai entrar num outro aspecto. Se aqui na Terra a gente pensa assim, olha, você está falando de liberdade, você está falando de livre-arbítrio, eu não tenho liberdade na minha vida, eu não posso fazer o que eu quero. Então eu sou casado, eu tenho que trabalhar todos os dias para sustentar a minha família. Eu não posso dar o luxo e falar assim, eu não quero trabalhar hoje, eu tenho que trabalhar. Porque se eu não for trabalhar hoje, meu patrão me manda embora, não é? Então eu tenho que trabalhar. Eu não posso, no meu trabalho, fazer o que eu quero, eu tenho que fazer o que é preciso. Eu tenho que fazer aquilo que eu sou mandado, eu tenho que fazer aquilo para o qual eu sou pago para fazer, porque há um contrato, há uma combinação, olha, eu vou te pagar um tanto por mês e eu preciso que você faça isso, isso e isso. Então há um acordo, e esse acordo precisa ser cumprido, né? Não tem o lado do patrão, não tem o lado do funcionário, há um acordo entre as partes, e essas partes, cada uma delas tem que cumprir o seu contrato, tem que cumprir esse acordo, né? Do mesmo jeito, quando a gente vai nascer, há um acordo que é feito entre nós, espíritos reencarnantes, que iremos reencarnar, e aqueles que coordenam esse processo de desenvolvimento do espírito lá no plano espiritual. Porque Deus nos criou simples e ignorantes, mas dá-nos os recursos para nós construirmos o nosso aperfeiçoamento. Esse é o objetivo da vida do espírito, aperfeiçoar-se, alcançar a evolução. E aí os espíritos vão dizer que a evolução não tem fim, é infinita, né? E aí a gente então já entra numa seara que a gente não vai conseguir entender, porque tudo para nós é limitado e finito. Bom, mas voltando então ao planejamento encarnatório, se aqui na vida eu não posso fazer tudo o que eu quero, porque eu tenho família, eu tenho trabalho, eu tenho compromisso, eu tenho obrigações, tem as questões da sociedade que me impedem de fazer determinadas coisas, ou que me obrigam a fazer outras coisas, por causa das convenções, por causa da cultura, por causa de uma série de fatores, eu posso então dizer que eu não tenho liberdade aqui. Mas se eu não tenho liberdade aqui, não quer dizer que eu não tenha liberdade. Porque eu, espírito, antes de encarnar, planejei, se eu tinha condições para isso, a minha próxima encarnação, com um olhar diferente. Vamos tentar entender esse olhar diferente? Uma criança entra na escola no primeiro dia do ano letivo. E aí começa os professores, passada aquela fase de ambientação, da primeira semana, dos primeiros dias, começa efetivamente o estudo. Então a criança começa a receber ensinos, orientações, atividades para ela fazer. Então veja, ela não tem liberdade de escolher fazer ou não fazer. Quer dizer, ela pode até fazer ou não fazer, só que essas escolhas dela vão trazer consequências da vida dela. Não é assim? E aquele professor, aquele pedagogo, aqueles responsáveis pela escola, não pensaram em cada atividade que seria desenvolvida ali ao longo do ano letivo? Né? Quem é da área de educação, né? Não há um planejamento do ano letivo? Olha, no primeiro mês ou no primeiro bimestre a gente vai ensinar essa e essa e essa matéria, eu vou dar esse exercício. Não tem um planejamento que é feito, né? As atividades extracurriculares também não há um planejamento. As festas que vão acontecer nas escolas, enfim, tudo que vai acontecer ali, há um planejamento prévio e ao longo do ano vai se ajustando este planejamento de acordo com como as coisas vão acontecendo. Então, voltando ao espírito imortal, quando nós vamos nascer aqui na Terra, há também um planejamento. E quando a gente tem um entendimento do propósito do espírito, do porquê que a gente vai vir aqui, a gente já pode fazer algumas escolhas para a gente, porque a gente vai ter um entendimento mais claro do que é bom e o que não é, não na vida física, mas do que é bom e o que não é para o desenvolvimento do espírito imortal que nós somos. É como eu dizer assim, gente, eu vou sair do Brasil e vou trabalhar lá no Iraque. Lembrei, antigamente muitos brasileiros saíam para o Iraque, muitos anos, no tempo de juventude de Zé Roberto, não é do meu tempo, não é do tempo de Zé Roberto, eles saíam para ir para o Iraque, para trabalhar lá. Imagina que vida que era lá. Era trabalho para quê? Para juntar um pé de meia, voltar para cá e viver uma vida melhor. Então a pessoa se sujeitava a essas dificuldades, porque ela vislumbrava lá na frente o benefício
daquele esforço que ela faria. Portanto, do mesmo jeito, o espírito no plano espiritual, entendendo melhor a situação, ele faz escolhas para a sua vida que serão difíceis, mas que ele consegue ver lá na frente que a partir do momento que ele passar por aquela situação, ele vai promover um crescimento espiritual próprio. Ele vai se desenvolver. Então ele escolhe fazer aquilo. É como a gente hoje também, né? Eu tenho uma nora, por exemplo, que formou e foi trabalhar em São Paulo. E estava insatisfeita com a vida lá em São Paulo. E ela falou assim, não, eu não quero mais essa vida. Vou voltar e vou estudar para fazer um concurso para trabalhar mais próximo da família. E largou o emprego que ela tinha, um bom emprego, que ela não estava satisfeita, não tinha possibilidade dela melhorar e nem dela voltar para cá, e decidiu estudar. Então abriu mão daquilo e está só estudando. E aí às vezes aparece uma viagem, ela diz, eu não posso, o meu compromisso é com o estudo, eu tenho que estudar, meu trabalho é o estudo. Então ela está passando por essa privação, por essa dificuldade agora, por quê? Porque ela está vendo o benefício que isso vai trazer lá na frente. Então a gente faz escolhas assim na vida da gente, não faz, gente? Passar por dificuldades, passar por privação, pensando num bem maior, não é assim? Olha, esse mês, gente, nós vamos fazer uma economia lá na nossa casa, nós não vamos gastar dinheiro com nada, nem com um cafezinho, sair na rua, tomar lanche, nem pensar, comer pizza, nem pensar, passear, nem pensar. Por quê? Porque nós vamos juntar esse dinheiro e nós vamos dar uma reformada na nossa casa. Todo mundo topa? Topamos. A gente não faz essa escolha? Eu vou passar por umas privações que podem ser mais difíceis ou menos difíceis, mas em função de um objetivo maior. Assim somos nós, então, no plano espiritual. Aí a gente escolhe, eu vou nascer lá na Terra, vou viver essa e essa situação, porque eu vivendo essa situação, eu vou aprender de verdade e vou sair da vida muito melhor do que eu entrei. Então o Espírito faz essas escolhas lá. Quando ele não tem condições de fazer, os amigos espirituais fazem isso para ele. Mas vejam, chama o Espírito, fala, senhor Luiz Fernando, vem cá. Você ainda não tem condições de fazer as escolhas para você, porque você não tem um entendimento do que é certo e o que é errado. Então nós escolhemos para você essa vida aqui. Aqui está o planejamento da sua vida. Você vai nascer na família X, na cidade Y, você vai ter habilidades tais, você vai se casar com essa pessoa, você vai receber esses filhos, enfim, você vai viver uma vida, aqui está o plano da sua vida. Você aceita? Aí eu posso falar assim, nossa, mas essa companheira aqui, ela não vai dar certo não, ela é muito difícil, eu não vou querer isso na minha vida não. Aí eles dizem assim, mas olha, pensa bem, essa companheira vai te ajudar, ela tem essa dificuldade, mas ela vai te ajudar nessa área, nessa outra, nessa outra, nessa outra. Você não acha que isso vai ser muito bom para você? E aí eles nos convencem. Quer dizer, nós nos deixamos ser convencidos, porque eu posso não me convencer. Quando eu concordo com aquilo, pronto, então nós fizemos um contrato. Foi feito um planejamento, eu participei ou não do planejamento, mas independente disso, eu aceitei aquele planejamento na minha vida e venho para a vida com aceite daquele planejamento. E aí, gente, a nossa vida vai ter um tanto de dificuldades, né? Naturais, que nós já sabíamos. Por quê? Porque entendemos que passar por elas vai nos ajudar a desenvolver os verdadeiros valores do Espírito. Então nós temos liberdade, porque eu poderia dizer, não, eu não quero voltar nessa encarnação, eu não quero nascer desses pais, eu não quero ter essa companheira ou este companheiro, eu não quero receber esses filhos tais, tais e tais, eu não quero, eu tenho essa liberdade. Obviamente a espiritualidade, entendendo que aquilo é bom para mim, eles vão tentar me convencer, mas se eu não aceitar, eu não vou reencarnar. Porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio, respeita o nosso direito de escolha. Mais uma vez que eu fiz a escolha, está feito. Eu não tenho mais como voltar atrás. Sem que voltar atrás gere consequências danosas para mim. Porque é um processo de aprendizado pelo qual a gente precisa passar. Vamos trazer isso para a nossa vida então? Então, minha vida foi planejada. Muitas vezes eu planejei as coisas pelas quais eu estou passando. Tudo na minha vida é planejado? Não, claro que não.
os principais marcos, as coisas principais da nossa vida. Olhe cada um para si e pergunte quais são as coisas mais importantes na minha vida até hoje. Estas coisas estavam planejadas. E as outras? As outras são consequências naturais das escolhas que eu vou fazendo. Exemplo, se estava planejado lá no plano espiritual que eu renascesse aqui e encontrasse aquela que seria minha companheira, a espiritualidade fez todo o trabalho para que a gente se encontrasse e a gente se unisse da forma que nós decidimos como melhor. Daí para frente, a espiritualidade nos deixa. E aí agora é com vocês. O trabalho para unir, o trabalho para proporcionar a base para que vocês possam viver a experiência que vai proporcionar o crescimento de vocês ou não, ela já foi ofertada, ela já está aí. Agora o trabalho de crescimento é de cada um. Então a espiritualidade programou, trabalhou para que a gente se encontrasse e se unisse. Unimos-nos. Então a espiritualidade diz, agora é com vocês. Segue o caminho de vocês. E o que vai ser da nossa vida? Isso não está planejado. Tá certo? Nós vamos ter um casamento feliz, nós vamos ter um casamento infeliz. Não está planejado. Isso aí é a forma como a gente conduz a vida. Nós recebemos filhos. Como é que vai ser a nossa relação com esses filhos no futuro? Não está planejado. Isso vai depender de cada um de nós. Nós recebemos habilidades. Como é que eu vou ser como profissional no futuro? Não está planejado. Isso vai depender de cada um de nós, de como nós vamos conduzir esse processo. Perceberam? Então não é 100%, não podemos jogar a culpa em Deus, né? Minha vida está toda de perna pro ar por conta de Deus. Não. Os marcos principais no processo evolutivo do Espírito, dentro das experiências que a vida pode nos oferecer, foram planejados e a espiritualidade trabalhou intensamente para que eles fossem estabelecidos. Agora, daqui para frente, é cada um de nós com a sua liberdade, com o seu livre-arbítrio. E se a gente age de forma correta, as consequências dessas ações são positivas. Se a gente age de forma equivocada, as consequências são negativas. Na educação de filhos, por exemplo, se como pais nós nos envolvemos no processo educacional dos filhos, nós temos responsabilidades, as consequências são positivas. Se nós somos irresponsáveis, as consequências são negativas. Nós temos que entender um porém aí. Nossos filhos são espíritos. Portanto, eles também têm a liberdade. Eles também têm a escolha deles. No processo educativo, os pais têm que fazer a sua parte e os filhos têm que fazer a parte deles, para que esta consequência seja ótima, vamos dizer assim, aquela de convivência maravilhosa no futuro. Então, quando os pais se envolveram na educação dos filhos de forma responsável e quando os filhos aproveitaram esses recursos que os pais ofereceram, a relação entre pais e filhos do futuro é maravilhosa. São grandes amigos, são grandes irmãos, são espíritos companheiros. Mas quando uma das partes não faz o seu dever de casa, isso vai, na relação, isso vai haver problemas lá na frente. Tá certo? Então, muitos pais chegam perto de mim e falam assim, olha, eu errei muito, se eu pudesse voltar lá atrás, eu faria tudo diferente. É claro que todos nós faríamos diferente. Porque, gente, hoje, a gente tem um entendimento que há 20 anos, 30 anos atrás, a gente não tinha. Então, não tem jeito de eu saber há 30 anos atrás o que eu sei hoje. Não tinha jeito de eu entender há 30 anos atrás como eu entendo hoje. Então, recebendo o filho hoje, eu já sou mais maduro do que eu era há 30 anos atrás. Então, naturalmente, minhas atitudes vão ser diferentes. Meu comportamento vai ser diferente, porque eu não sou mais o mesmo de 30 anos atrás. Tá certo? Ou não? Ou nós somos os mesmos 30 anos atrás? Se nós somos, gente, vamos pensar. Vamos pensar por quê? Porque a vida é a oportunidade da gente crescer. Se eu não cresci nada, eu não aproveitei essas oportunidades. Eu não posso ser mais o mesmo de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, de 30 anos atrás. Eu tenho que ser diferente. Eu já vivi experiências que me proporcionaram me tornar diferente. Não é? Se eu não me tornei, é porque eu não aproveitei essas oportunidades. Não é assim?
Então, às vezes os pais falam assim, nossa, eu errei muito, eu teria feito tudo diferente. Mas quando Deus nos concedeu os filhos, no momento que Ele nos concedeu, Ele sabia das nossas limitações, Ele sabia da nossa capacidade. Se nós fizermos da nossa parte o melhor que nós poderíamos fazer, está tudo certo. Não nos preocupar com nada. Se meu filho não aproveitou essa base, essas oportunidades que eu dei para ele, isso aí é um problema dele. Da minha parte, o que eu podia fazer, eu fiz. Né? Nas relações conjugais, da mesma forma. Se a mulher faz tudo que pode fazer, ou se o marido faz tudo que pode fazer, para que aquela relação seja harmoniosa, seja agradável, seja uma boa relação para eles no futuro, mas a outra parte não faz, a parte que fez, fique tranquila, fique de consciência tranquila, porque o dever está cumprido. Tá certo? As dificuldades naturais do percurso têm um motivo para ser. Então, se eu recebi filhos, ou se eu tenho uma companheira, onde eu fiz tudo que eu pudesse fazer, e essas partes não fizeram, claro que minha vida na frente vai ser difícil, eu vou ter problemas com essas relações no futuro, mas não por minha causa, por causa deles. Né? E por que Deus está deixando que eu tenha essas dificuldades lá no futuro? Porque também essas dificuldades vão me ensinar. Também elas vão contribuir para que eu cresça, para que eu desenvolva a paciência, para que eu amplie a compreensão, a tolerância, a aceitação do outro como o outro é. São valores que a gente precisa desenvolver e incorporar na personalidade do espírito imortal que nós somos. Então tudo na vida, 100% na vida, são oportunidades que Deus nos oferece. Se tiver uma única situação onde a gente não tenha como tirar daquela situação qualquer coisa positiva, Deus não deixa que a gente viva aquela situação. Não deixa. Então, se eu conduzir bem o processo, por exemplo, na minha relação conjugal, se eu conduzir bem, se eu procurei ser um bom marido, se eu procurei ser um bom companheiro, se eu procurei respeitar minha companheira, se eu procurei fazer da minha parte tudo para que aquilo desse certo, e eventualmente ela não fez, e isso naturalmente vai gerar dificuldades lá na frente. Se eu não precisar passar por essas dificuldades, de alguma forma Deus vai interromper essa relação. Porque eu fiz a minha parte e eu não tenho necessidade de passar pelas consequências negativas de algo que eu não fiz. Então, de alguma maneira, essa relação vai se romper. Ou eu vou desencarnar, ou ela vai desencarnar, ou nós vamos nos separar. Às vezes ela vai encontrar alguém, vai reconstruir sua vida e vai ser feliz para lá. E eu vou ter essa oportunidade de seguir minha vida adiante. Né? Então nós não passamos pelo que não precisamos passar. Nós não passamos por nenhuma única situação que não vai trazer um resultado positivo na nossa vida. Gente, 100%. Olha, se a gente entender isso, é um alívio que nós vamos sentir na nossa vida, uma gratidão que nós vamos ter por Deus na nossa vida, infinita. Isso vai nos dar um olhar, um sentir a vida de um jeito completamente diferente do que foi até hoje. E ninguém pode fazer isso por nós, a não ser nós próprios. Como? Simples. Prestando atenção em tudo que acontece na nossa vida. Essa então é a proposta que eu vou deixar para todos nós. Né? Vou deixar essa proposta para a gente pensar. E quem quiser procurar vivenciar essa proposta daqui para frente, de hoje em diante, vamos observar, vamos prestar atenção em tudo que está acontecendo na nossa vida, em cada situação. Quando eu encontro com alguém ali do lado de fora, perceba-se, perceba as emoções que você sente, perceba as coisas que passam na sua mente, que passam no seu coração em função daquele encontro. Identifique as coisas que são boas, identifique as coisas que são ruins. Diante das situações, das escolhas que temos que fazer, identifique aquela que a sua consciência diz, olha, eu não tenho certeza, mas eu acho que esse é o melhor caminho. Se você acha que aquele é o melhor caminho, siga aquele caminho. Custe o que custar, seja difícil o quanto for, mas escolha aquele caminho. Se nós, a partir de hoje, começarmos a fazer na nossa vida escolhas assertivas, olha, a curtíssimo prazo, tudo na nossa vida começa a se transformar. E não precisa mudar nada do lado de fora. As pessoas não precisam ser como elas, do jeito que a gente gostaria que elas fossem. Não precisam.
nós vamos começar a entender essas coisas e a aceitar essas coisas e aprender a conviver com elas sem que elas nos machuquem. Olha que coisa maravilhosa. Eu aprender a conviver com as pessoas sem permitir me machucar por aquelas relações. Então eu posso conviver com a minha esposa, ela pode fazer o que ela quiser, e isso não me afeta de forma negativa. Eu posso conviver com meus filhos, eles podem fazer o que quiser, e isso não me afeta de forma negativa. Eu posso ir para o meu trabalho, conviver com pessoas diferentes, elas fazerem o que elas quiserem, e isso não me afeta intimamente. Que coisa maravilhosa, não é? A construção disso está aqui, ó, nas mãos da gente. Raciocínio, pensamento. Então usemos essa ferramenta linda que Deus nos ofertou, de reflexão, de análise, de avaliação, e façamos as escolhas acertadas para que a nossa vida se transforme completamente, porque eu tenho certeza absoluta, 100%, que 100% das pessoas que estão aqui querem ser felizes. Não é assim? Ninguém vai construir nossa felicidade, só a gente. E eu não preciso ter liberdade de fazer o que eu quiser, desde que eu entenda o porquê das privações e o porquê dos limites. Eu vou conviver com as privações, os limites e a liberdade de forma harmoniosa e feliz. Muita paz, que Jesus nos abençoe e nos fortaleça sempre. Muito obrigado pela oportunidade de reflexão nessa manhã, gente. Posso acalmar, e eu sei o meu
Bom dia a todos. Nós somos o Coral Espírita Voz em Harmonia, também chamado de Boá. Nós representamos a Aliança Municipal Espírita de Sete Lagoas e região. Nós, todo mês de dezembro, apresentamos musicais pelos centros espíritas. E esse ano nós temos um musical intitulado Vida, mas que foi, por causa da nossa última música, chamado Ciclo da Vida. Mas em início ele se chamava Vida. Esse musical é baseado no livro Missionários da Luz, que conta a história de um espírito chamado Segismundo. Em nosso caso, o espírito reencarnante chama-se Siloé. E ele passa por diversas situações que vão testá-lo fé, confiança, vão falar do poder da família. E nós esperamos com isso que vocês participem conosco, se emocionem, sorriam, se divirtam e que tenham um ótimo espetáculo. Muito obrigado. Na crosta, em sentido geral, ainda existe muita ignorância acerca da missão divina do sexo. Para nós, porém, que desejamos valorizar as experiências, a paternidade e a maternidade terrestres são sagradas. A faculdade criadora é também a divindade do homem. O útero maternal significa para nós outros a porta bendita para a redenção. Para um grande número de pessoas na esfera do globo, a visão celestial é símbolo de repouso e de alegria sem fim, enquanto que para muitos de nós, a visão terrestre significa trabalho edificante e salutar. Não alcançaremos, porém, a terra prometida do serviço redentor, sem o concurso das forças criadoras associadas do homem e da mulher. As mentes juvenis, quais crianças do mundo, brincam com o fogo das emoções. Todavia, os espíritos amadurecidos, mormente quando chega a situação de completistas, abandonam toda a experiência que os possa distrair do caminho da realização da vontade divina. Senhor, eu estou muito feliz, grata e super de boa com essa nova chance de evoluir. Mas, será que não poderíamos esperar um pouquinho? Me passaram aqui, no além, um aplicativo para testar nossa perseverança, humildade, caridade, e eu não consegui passar da fase 5. Eu estou com medo, Senhor. Tu sabes bem, estou em quitar antigos compromissos e tenho medo de me endividar ainda mais. Olha, meu pai, não, Senhor. O outro pai, ele está preocupado com a situação financeira, com a situação do país e tem os financiamentos que ele nem está sabendo como vai pagar. Se minha mãe engravida, o velho surta e eu já nasço órfã de pai. E minha mãe, apesar da máquina de lavar, ela já não aguenta mais ver roupa pela frente. Arruma aqui, suja bagunça lá, e eu vou vir uma placenta, mais sujeira. Daí em diante, é só ladeira abaixo. Pai Criador, meu irmão tá na adolescência. Talvez nem seja a melhor hora de mim mesmo. A gente podia esperar. Se Vossa Excelência concordar, até ele fazer 18 anos e ir pra faculdade, em Deus. Siloé, minha filha, não se deixe dominar pelas impressões negativas. Ave Maria, que susto a senhora me deu. Pensei que fosse até um fantasma. Essa é boa, cara, fantasma eu definitivamente não sou. E tu já viste algum fantasma por aqui? Até que não, fora aquela vez o Gasparzinho, né? Por ectoplasma, assustador aquele filme. Siloé, minha filha, eu sei que o seu coração está aflito, mas não há razão de ser assim. Aflita? Eu tô apavorada. Se eu tivesse um corpo físico nesse momento, eu estaria com dor de barriga, dor de cabeça, falta de ar. Sei que tinha problemas no meu corpo, a minha família, mas... Filha, o renascimento não é assim tão complicado. Às vezes exige coragem, boas disposições, e eu vejo essas virtudes em seu coração. E as suas imitações são benefícios para que você não se desvie da proposta. Filha, não chore, que não terá suas lutas, seus problemas, suas dores. Se todos somos devedores uns dos outros, não será motivo de alegria e glorificação receber as sublimes possibilidades de resgate e pagamento? Sim, é verdade. Obrigada, minha amiga. Às vezes eu acho que seria bem mais fácil se a gente lembrasse de tudo que passamos por aqui, de todas as promessas que fizemos,
de todos os erros que cometemos, para não voltar a repeti-los. Filha, esqueceram a bênção, oportunidade de recomeço. Estaremos vibrando por você, para que você retorne com alegria, tendo completado a sua programação. Siloé será ligado diretamente à matéria orgânica. Faremos agora o ato de ligação inicial. Não esqueça, porém, caros companheiros, a visita reiterada ao nosso irmão reencarnante, principalmente em seu período de gestação, seu corpo futuro. Não ignore a valorização desses restos. Eu estou muito feliz porque eu fui incumbida de entregar para minha filha e para o seu marido a nossa amada Siloé. E nós fomos informados que ela virá num corpo de menino. Foi tudo preparado. Foi até a Salomé cortar o cabelo. Olha que cuti-cuti, coisa rica da vovó. Que lindo. Através do desdobramento pelo sono, os pais se aproximam. Vamos fazer uma prece. Pai de amor e sabedoria, abençoe-nos, para que sejamos dignos de partilhar contigo neste momento a divina faculdade criadora. Senhor, faze descer por misericórdia a um afetuoso, transformado em asilo de reconciliação. Companheiros de luta no passado, para acompanhar um amigo que hoje retorna ao seu testemunho de fé, de humildade e compreensão. Ó Pai, fortifica-nos na travessia longa do esquecimento temporário. Auxilia-nos, Pai, para que possamos permanecer na esperança. E ainda e sempre, Senhor, fortifica-nos e nos livra-nos de todo mal. Conceda-nos, Senhor, a tua luz generosa e santificada, que dissipa todas as sombras. Fortaleça-nos a noção de responsabilidade, abrindo-nos as portas da tua confiança sublime e conservando-nos na bendita alegria do teu amor desvelado. Restaura-lhes, Senhor, as energias, para que recebam a da renúncia até o fim. Santifica-lhes os prazeres, para que não se percam nos despenhadeiros da fantasia. Que deem a eles a luz necessária para encarar de frente essa jornada.
em especial a nossa querida irmã que se entregue na dádiva da maternidade, que seja para ela nossos desejos e esperanças mais puros. E que se faça, Senhor, a tua vontade por todos os recantos do universo. E que nos caiba a nós, na condição de humildes servos do teu reino, alegria incessante em reverenciar-te e obedecer-te para todo sempre. Que assim seja. Alguns meses depois, olha como cresce a barriga. Olhe como ela está tão bonita. Seus olhos estão irradiando alegria. Dizem que o pai está babando. Será um menino abençoado. Queridinhos, estou encantada. Ai! O que foi, meu amor? Será que já está na hora? Ué, mas a parteira esteve aqui a semana passada, falou que ainda faltava um mês. Contado nos dedos, assim, né? Não é bem assim, né, Será? Zé? E agora, hein? Como é que nós vamos fazer? Peraí. Gente, alguém é parteira aí? Alguém pode me ajudar? Fica firme. Tem alguma parteira na plateia, não, gente? Ai, graças a Deus. Vamos, gente. Calma, força, minha filha, força! Coragem! Respira! Gente, vamos ajudar o pai, ele vai desmaiar. E assim, dá-se a nova reencarnação de Siloé. Alguns anos depois. Oi, meu amor. Oi, tudo bem? Como Chegou foi cedo? seu dia? Bravo. Trabalhei demais. Além de no meu serviço, aqui também, em casa, né? Roupa para Pois é. lavar. Agora eu estou dando acabamento aqui nessa casa, que você também, se não ajudar. Pois é, meu amor. É assim a vida. Nós mulheres às vezes ouvimos o que ficaram fazendo em casa, né? Pois é. Nós lavamos, nós passamos, nós cuidamos dos filhos. Meu querido, não se entristeça por fazer os afazeres domésticos. Estou triste, não. Está conhecido, né? Mas é uma oportunidade. É uma oportunidade de você mudar esses pensamentos. Que bênção! Aproveite essa oportunidade também para auxiliar nossos filhos. Né? A gente tem que ajudar, né? Senão fica Pois difícil, é. né? Os filhos são nossas bênçãos e são responsabilidades nossas. Então cabe a nós orientá-los. Por falar nisso, meu amor, cadê o nosso filho? Estava aqui agora há pouco. Opa! Não, sou. Que isso? Você fraga, né? Você sabe comer. Esquece aquele negócio. Marca um dedo na Black Friday. Você tem certeza que quem passou por aqui foi o Siloé? É, temo afirmar que sim. Mas o que ele falou aí? Martin 10? Black Friday? Sacomé? O que é isso, então? Eu não entendi nada que esse menino falou. Ultimamente tá falando esse negócio demais. Sacomé, fraga. Não sei nem o que é isso. Eles parecem outras pessoas que surgem em nossas vidas, não é mesmo? É mesmo. Essa juventude. Mas nosso filho não é mais um bebezinho. Ele já é um rapaz. É escondão, tem hora que dá vontade de puxar a orelha. Mas é melhor conversar, né? É a melhor saída. Beleza.
Vocês não me entendem, me deixem em paz. Gente, vocês viram? Ele respondeu os pais dele. Crianças, não repitam isso em casa. Nada representa tudo aquilo que o nosso querido não consegue externalizar. A juventude é o processo de maior mudança para o espírito. E o corpo não tem mais aquele toque infantilizado. Os hormônios pululam, cheiros desagradáveis surgem. Meu filho, que chulé! A fome aumenta. Desse jeito eu vou ter que fazer 1 quilo de arroz para o almoço só para nós 3. Se aumentar demais, né? A voz engrossa. Ô pai, para de me zoar. Às vezes não engrossa tanto. O espírito compreende o espírito compreende o seu compromisso. E o coração, o coração. Na doce bruma da juventude, nada é fácil de entender. O coração se inquieta pensando somente em você. Não é nada que eu faça que me permita esquecer. É tão forte que eu sinto, amanhã vou te dizer. Casa comigo, eu te amo. Sei que foi rápido e sem pensar, mas quem ama como eu, entende que eu precisava falar. Quem nunca pensou em amar alguém loucamente? A pessoa se torna o centro das nossas atenções. A juventude nos permite tantas coisas, inclusive passar algumas vergonhas, né? Quando olho para a minha adolescência, percebo quanto Deus é maravilhoso. Ele nos permite uma fase de transição entre a infantilidade e a maturidade. Eu venho meus pais. Meu filho! Peraí. Gente, safado. Deixa eu falar com você. Você é bebê, meu filho. Parece que tomou fermento, hein? Cresceu, mas era bonitinho demais, parecia eu. Olha, gente, eu vou ter que mostrar. Meu filho. Falava cada gíria, sacomé, pode pá, marca um 10 na Black Friday, até hoje. Não começa a me zoar. É verdade? Tal pai, tal filho. Eu falava boa pinta, cafona, cocotinha. A mamãe falava assim, seu pai é um pão. Mas isso era mais fácil de entender do que esse negócio de Black Friday. Pai, não fica me zoando, não. Isso é todo mundo. E a namoradinha? E as cartinhas de namoradinha, escrevia cada uma. Pai, só tá me fazendo passar vergonha na frente de todo mundo. Mas é isso mesmo, eu Todo tô falando é mundo pra ri isso. de mim. Não, Bora! eu te amo, mas Essa assim menina, não o que dá. foi feito dela? Eu te amo, mas assim não dá. Ô mamãe, leva ele, por favor. Pode deixar. Leva ele, mamãe. Bora! Falou demais. Seu mal criado, até hoje. Meus pais, como eu ia dizendo, a vida, pelas mãos do Criador, nos permite conhecer os nossos compromissos espirituais. As lutas que travamos podem doer muito, e por vezes, por muitas vezes, nós permitimos que elas nos façam sofrer. Mas quando conhecemos, quando entendemos o universo e a sua função reparadora, aí sim, aí nós vimos que nunca somos vítimas ou injustiçados. Eu pude conhecer em vida uma doutrina que me ajudou muito, que me ensinou muito, que consolou-me em momentos importantes, fez-me forte. Uma doutrina que me mostrou como conhecer o papel reparador da família e que fortaleceu-me muito na escolha da minha companheira. Descobrimos juntos que não existe uma receita de bolo para a família, mas a base é sempre as lições do Cristo. Perdoando quem nos ofendeu e pedindo perdão quando ofendemos. E se esforçando para não estar na figura da vítima ou do algoz.
Família é também Ohana, é nunca abandonar ou esquecer. Família não se restringe a laços sanguíneos, orientações sexuais, gênero, nada disso. Família é a maior reunião de pessoas para aprender juntas em um determinado momento. E no futuro, todos nós seremos uma só família. Encontraste a luz depois
aprendemos de tudo um pouco. Aprendemos a amar, perdoar, edificar, abrir mão de posturas e decisões. As dores ainda neste mundo nos fazem crescer. E ninguém, repito, ninguém está isento disso. Amor, o teu pai desencarnou. Mas tudo que eu mais quero
também como somos amados. Ninguém nunca se vai de verdade, sempre deixa um pouco de si. Meu filho, estou aqui e acompanho-te em oração. Cuide da tua mãe, da tua esposa. E agora, meu filho, cuide do teu filho. Sim, do teu filho. Tua esposa está grávida. Nem ela mesma o sabe ainda. Mas vocês serão ótimos pais. A vida é assim mesmo. Um ciclo. Nascer, morrer, renascer. Estou contigo, meu filho. Estou contigo.